A paz do Senhor Jesus, a todos aqueles que vão ver esse vídeo. Eu falo aqui de Vitória, no Espírito Santo, no Brasil. Eu queria deixar uma pequena palavra que se encontra em 1 Colossenses, a partir do versículo 15, que vai falar a respeito de Jesus. É o verdadeiro, porque existem alguns Jesus que não são verdadeiros. Aqui no Brasil, a gente tem alguns personagens que se dizem Jesus encarnado. E na verdade, Jesus encarnou somente uma vez, que foi o Verbo vivo que se fez carne, que está descrito em capítulo 1 do Evangelho de João, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do Pai. Enfim, vou falar do Jesus verdadeiro. Jesus que aqui no Brasil, como a religião cristã é predominante, né? Vinda dos evangélicos ou do católico, ela é cristã predominante. Somos muitos cristãos no Brasil. Então, falar de Jesus aqui é meio que comum. E isso é perigoso, porque Jesus, ele não deve ser comum no meio de nós. Ele tem que ser extraordinário, sobrenatural, indescritível. E não é algo comum, né? É vivermos em abundância de novidade, porque o Evangelho de Jesus é a boa notícia, são notícias novas, né? Então aqui em Colossenses está escrito assim, vou ler para vocês, para a gente dar continuidade a essa conversa. A partir do versículo 15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo. A igreja é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Pois foi do agrado do Pai, Deus, que toda a plenitude habitasse em Jesus. O que havendo ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A nós também, né, que em outro tempo éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras. Agora, através de Cristo, ele nos reconciliou no seu corpo, na sua carne, pela morte, para que ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Se é que permanecermos fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, o qual foi pregado a toda criatura que há embaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Paulo escreveu isso na carta aos Colossenses,
falando a respeito de Jesus e o que Jesus fez através do seu sangue para que nos pudéssemos reconciliar com Cristo, né? Para que em outro tempo nós éramos ignorantes e mortos. Então, quando nós, evangélicos ou cristãos, né, pregamos a respeito da salvação, e muitos perguntam, salvar de quê? Justamente isso, Colossenses aqui, através da carta de Colossenses, Paulo vai dizer que no outro tempo, antes de sermos salvos, nós éramos ignorantes e mortos no pecado. Mas pecado, como assim? Antes de Jesus morrer na cruz do Calvário, existia, e ainda existe, aqueles que estão mortos no pecado. Morte eterna, que entrou através de Adão, que é a morte espiritual. E Jesus veio, morreu na cruz, derramou seu sangue e nos comprou desta maldição. Ele nos fez inculpáveis. Através do sangue de Jesus, toda a culpa ele pegou, tomou sobre si e levou. Toda a perdição, ele se fez maldito no nosso lugar, ele se fez culpado no nosso lugar, ele fez perdido no nosso lugar. Quando ele derrama o seu sangue, ele nos torna inculpáveis, ele nos torna santificados e nos dá vida de novo, outra vez. Através do sangue dele nos dá vida eterna. Antes nós tínhamos morte eterna. Quando ele morre na cruz do Calvário, ele nos dá vida eterna. Para aqueles que estão aqui, no versículo 23, para aqueles que estão fundamentados e firmes na fé. Ah, mas e aqueles que antes de Jesus, como é que foi? Eles não tinham salvação? Eles tinham a morte eterna? Eram perdidos? Antes de Jesus, se usava animais para ser sacrificados, e o sacerdote levava esses animais para que fossem mortos, derramado sangue e oferecida essa oferta a Deus. E assim, Deus redimia os pecados através daquele animal. Era assim a cultura e era assim que Deus orientava o povo naquela época. Mas depois que Jesus morre como Cordeiro vivo de Deus, não precisa mais sacrificar animais. Já se foi morto e acabou. O tempo de sacrifício encerrou. O tempo de derramar de sangue de animais acabou em Cristo. Foi levado ao madeiro como Cordeiro. Está escrito no Evangelho. E ali se encerrou esse período de derramamento de sangue, porque o sangue de Jesus, ele vale por todos os animais que foram sacrificados, e o sangue de Jesus tem poder para nos redimir de todo o pecado, até do pecado original, ok? E isso é uma conversa para depois, mas estou falando aqui a respeito de um Jesus vivo, a respeito de um Jesus operante no nosso meio, a respeito de um Jesus como cabeça da noiva, como cabeça da igreja, a respeito de um Jesus que ainda é o mesmo Jesus, ele não mudou e não vai mudar, ele é imutável. E eu quero dizer também que esse Jesus, todas as coisas foram criadas dentro dele. Todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E ele não parou de criar. Ainda existem coisas
que Cristo e através de Cristo e para Cristo ainda são criadas, ainda tornam-se a existir. Quer ver uma coisa? Você imagina uma coisa impossível de acontecer na sua família, uma coisa impossível de acontecer mediante a medicina humana. Existe outra medicina sem ser humana? Existe. Existe a medicina celestial. E essa jamais o homem vai compreender, mas ela existe e é operante no nosso meio. Você imagina uma coisa completamente impossível de acontecer e acontece. Por quê? Porque existe a criação ainda operante no meio daqueles que creem, no meio daqueles que estão fundamentados nessa palavra, no meio daqueles que vivem tangivelmente um Jesus vivo, um Jesus criador, que chama à existência o seu milagre, aquilo que os médicos disseram assim, não vai, não pode, não acontece, é impossível, e de repente você recebe um laudo médico e está lá. Como assim? Aí eles não dizem nada. Isso aconteceu comigo na família, na minha família, no meu esposo. Nós passamos 7 dias fazendo exame no aparelho digestivo do meu esposo e ele tinha um sangramento inexplicável. Ele perdeu 3 litros e 860 milímetros. Ele precisou repor sangue. E aí no 7º dia, os exames que ele fez, colonoscopia, endoscopia, radiografia, nada, não tinha absolutamente nada dentro do estômago, dentro do aparelho digestivo que pudesse comprovar a saída daquele monte de sangue evacuando pela boca, vomitando muito sangue, evacuando também. E aí, 7 dias, os médicos deram alta, nós viemos para casa. Então esse milagre acontece conosco porque Deus ainda chama, através de Jesus, ele ainda chama aquilo que não existe a existir. Deus já fez tanta coisa, operou financeiramente na nossa vida. Se eu fosse contar todos os testemunhos, teriam muitos testemunhos. Meu marido está desempregado, já tem 2 anos. E em um certo culto, eu estava para ministrar a palavra numa igreja desconhecida, um povo desconhecido. E o Senhor usou um varão na saída do culto, já tinha acabado. Nós estávamos na varanda da igreja conversando e ele disse assim: irmã, Deus se agrada da sua humildade e Deus falou para você, vai abrir uma porta ainda esse ano e é para você uma ordem, é para você passar por ela. E eu peguei aquela palavra, disse amém e continuei a minha caminhada em oração e fiquei curiosa. E qual porta seria essa? E aí o Senhor colocou no meu coração domingo à tarde de procurarmos um terreno para a construção de um projeto que o Senhor tinha no meu coração, ainda tem. E eu disse: Senhor, como que eu vou comprar um terreno que eu não tenho emprego, não tenho renda, meu marido também não, e não temos como comprovar a renda. E aí o Senhor falou que a porta seria essa. E aí eu comecei a olhar terrenos e mais terrenos, e aí bradou no meu coração um local. E em oração eu pude ver
em visão o local. E aí eu comecei a procurar um local que eu tinha visto em visão, em oração, e não sabia qual imobiliária que estava disponível aquele terreno que eu tinha visto. E guardei para mim, porque essas coisas a gente não pode contar, porque as pessoas vão achar que são doidas ou que são bruxas. Enfim, quando eu fui olhar o terreno, a primeira vez, a primeira vista, eu não achei o local. Eu achei o local, mas não era o terreno. E aí eu falei com o corretor, falei assim, olha, eu gostei muito do terreno, só que ainda tem alguma coisa que está dando errado. Aí o senhor me deu um sonho que debaixo da minha aliança tinha muito dinheiro aqui dentro. Falei, gente, o que será? E aí eu falei assim, eu não sei o sonho. Aí o senhor me deu um discernimento que o terreno não era aquele. Que tinha a ver, né? Mas tinha. E aí eu fui na corretora diretamente, falei com o diretor da corretora. E ele mesmo me atendeu e me levou no terreno que o Senhor tinha me mostrado. E eu falei, olha, meu filho, eu não tenho como comprovar renda. Eu moro numa casa que no máximo que ela vale é 100 mil. E se eu posso deixar de garantia, né? Sei lá. Ele falou, não precisa. Qual a sua função? Aí eu disse, olha, eu não trabalho secular, eu sou pastora de uma igreja, de uma pequena igreja. Aí ele virou e brincou comigo, pastor tem dinheiro. Eu falei, não temos, só temos fé. Aí ele foi e preparou os documentos para mim, um terreno de 100 mil reais. E aqui nós conseguimos assinar todos os papéis, e o Senhor abriu a porta. Chamou à existência aquilo que na nossa cabeça jamais poderia acontecer. Jamais, porque não temos salário mensal, não temos renda, né, para comprovar uma garantia, né? E eles financiaram o terreno e nós já assinamos os papéis, estamos com esse terreno em mãos para a construção do projeto da igreja. E que eu quero dizer que, através dessa palavra que fala muito no coração, quando ele fala que ele é o Deus invisível, essas coisas não são visíveis. Nós estamos muito acostumados no nosso mundo natural, nas coisas que esses olhos naturais podem ver. Mas, quando Deus fala que Ele é o Deus invisível, é aquilo que acontece na nossa vida, criada, primeiro lá no reino espiritual, no mundo espiritual. A criação de toda a terra e todos os céus, primeiro foram criados dentro de Cristo. Entende? E essa é a forma que a Bíblia nos mostra claramente de como que é o trabalhar de Deus. Ele cria primeiro dentro dele e depois ele vem e traz a existência material aquilo que ele criou. Então, quando eu digo para você que existe um Deus, um Cristo, que continua criando no meio daqueles que estão fundamentados nesta palavra, a pessoa começa a viver a criação dentro dele para a sua vida e a formação material daquilo que ele criou para a sua vida. Quando ele diz assim para você, olha, eu vou te prosperar financeiramente, é porque ele já criou dentro dele. E aí só vai se materializar, só vai dar forma no nosso mundo natural,
mas primeiro foi criado nele. E assim é para todas as coisas da sua vida. Então, se você está com enfermidade, também é assim para a cura. Ele te cura lá, ele ordena a cura e a cura acontece. Se você está com problema financeiro, e se ele prometeu que a sua vida vai melhorar, e eu tenho uma coisa para você a respeito de finanças. No reino espiritual, no reino de Cristo, é meio que ao contrário do nosso reino, do nosso mundo aqui. A prosperidade financeira, você lembra daquela passagem da multiplicação do azeite? O azeite dela era pouquinho e esse pouquinho nunca acabava. Ele se multiplicava e ele era o sustento da casa, era o mantimento, era a venda, era a compra e tal. Mas aquele pouquinho continuava. Era aquele pouquinho ali que era a fonte. Eu percebo através da minha vida. Nós temos uma pequena renda. Eu dou aula e meu marido é pedreiro. Eu dou aula de música e de teologia e meu marido é pedreiro. E quando Deus, e sempre Ele nos provê, nunca falta pão na nossa mesa, nunca falta roupa e nem sapato, e nem a manutenção da casa, energia, internet, essas coisas. É um pouquinho de nada, não chega a R$ 500, mas esse pouquinho, ele compra terreno de R$ 100 mil, ele mantém o nosso carro, nós andamos de carro, ele me faz comprar roupas na loja Marisa, na Riachuelo, ele me faz ter comida, nós não temos comida ruim, nós temos comida boa, fazemos churrasco. Eu estou dizendo para você de um Jesus que traz à existência aquilo que não existe e também de um Jesus que multiplica o pouquinho que você tem e te faz rico. Não é rico de glamour, mas é rico de prosperidade em que Cristo é quem abunda. A vida de Cristo abundante não é muito dinheiro, glamour, luxúria, luxo, não. Você pode até ter isso, glamour, luxúria não que é pecado, né? Mas glamour, luxo, uma bonança, fartura, né? Que te traz fartura. Pode, mas você não vai ter isso como importante, como prioridade. Entende? Você tem, mas você tem a ponto de querer o que você tem para o seu próximo. Aí eu penso assim, se Deus me desse tanto dinheiro, eu ia criar uma ONG, porque é tanta gente que precisa, né? Pessoas que... Eu sempre preguei o evangelho com uma mão e a outra eu levo comida, né? Porque eu entendo que quando Jesus pregava o evangelho, ele alimentava a multidão. Então tudo que vem na minha mão, né? O evangelho com uma mão, comida com outra mão. Comida, porque as pessoas... eu não sei se você tem esse entendimento, mas as pessoas precisam comer, elas precisam se alimentar, elas precisam estar com a barriga cheia. Porque quando está com a barriga cheia, você quer ver uma coisa? A pessoa com fome, ela não tem um raciocínio bom, ela está com fome.
ela tá confusa. Uma pessoa com muita fome mesmo, e sede, ela fica confusa, né? A falta de nutriente, ela nos causa confusão, nervosismo. Então, como que ela vai ouvir a palavra nesse estado, né? Então, ela precisa comer, precisa se alimentar, né? E aí ter uma consciência mais tranquila para poder ouvir a palavra de Deus. Então, esse Jesus que transforma a nossa vida, que é operante no nosso meio, no Brasil, na vida daqueles que creem, na vida daqueles que vivem essa vida de Cristo, operante na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, né? Nós precisamos de mais Jesus em nossa vida, nós não precisamos de mais igrejas abertas, né? De mais pastores levantados, porque são tantos pastores, são tantas pessoas. Nós precisamos de que esse Jesus maravilhoso, extraordinário, sobrenatural, seja vivido em nossa vida, seja real em nossa vida. Porque eu estou vendo que as pessoas estão cansadas de ouvir um evangelho que não funciona, de ouvir um evangelho que fala assim, você vai prosperar daqui para frente quando você aceitar a Jesus, levantar a sua mão e você vai melhorar a sua vida. Não é assim. Não é assim. Mas como assim, pastor? Você está dizendo que aceitar Jesus não melhora a nossa vida? Sim. Primeiro ele vai te desconstruir. Porque Jesus, ele tem um formato. Ele tem uma forma, ele tem regras. E a proposta de Jesus é: renuncia tudo e me segue. E esse renunciar tudo é tudo. Quando Jesus falou para o jovem rico, vai e vende tudo que você tem e me segue. Ele não seguiu. Jesus está dizendo, renuncia e vem e me segue. Então, se você aceita a proposta de Jesus de renunciar a sua vida, você vai estar sendo desconstruído. Isso machuca, isso constrange, isso te faz pirraçar. Você vai ter pirraça. Como assim? Eu não quero abrir mão dos meus amigos que eu construí há muitos anos. Eu não quero abrir mão da forma de eu me investir. Eu não quero abrir mão dos meus amigos de pares, das minhas músicas que eu escuto. A igreja, não Jesus. A igreja, a denominação, ela nunca poderá te impor, te obrigar a nada, né? Na minha igreja, eu sempre trago a palavra a dizer assim, venha como está, né? Que Jesus disse isso, vinde a mim como estáis. Mas o próximo capítulo, ele diz que não é para você permanecer como está, porque ele vai fazer a sua desconstrução. Não é a igreja, denominação que vai fazer a sua desconstrução. A desconstrução que eu digo é o seu jeito de viver. Só existe um jeito de viver em Cristo, o jeito de Cristo, né? Tem pessoas que aceitam a palavra até certo ponto. Aí depois ela diz, não, isso aqui não serve para mim. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, mas pastora, para que serve o livro de números na Bíblia? Não serve para nada.
Eu não quero esse livro na Bíblia. Incabível, né? Como você vai dizer que um livro da Bíblia não serve se ele foi construído assim? Então, a Bíblia, ela não vai mudar por sua causa, por aquilo que você acha ou por aquilo que você pensa. A Bíblia, ela é inerrante, infalível, assim como Deus é. Então, ela dita as regras, e existem regras para seguir a esse Jesus. E as regras ele mesmo faz dentro de você. A partir do momento que você renuncia uma coisa, ele vem na sua consciência e converte os seus pensamentos. Conversão, mudança, metanoia, arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é você estar indo num caminho, numa direção norte, e você torna a sua consciência de que, caramba, tô indo no lugar errado, deixa eu voltar. E começa a ir na direção sul, onde é o correto. Exemplo, tá? Isso é arrependimento, é mudança de atitude. Não é diferente de remorso. Tem pessoas que vão na igreja, choram, oram, se comovem e aí voltam para casa e o outro dia começa e a vida continua a mesma coisa. Não houve arrependimento, houve um remorso, uma emoção. Arrependimento é quando você volta para casa e faz como eu fiz na minha conversão. Eu fugi de todos os meus amigos. Eu sempre fui muito popular por causa da música. E quando eles bateram na minha porta, eu disse, olha, a partir de hoje eu sou crente. Eu não quero mais a amizade de vocês. Eu falei desse jeito. Eu fui até um pouco arrogante, mas eu sempre fui muito decidida, né? Se eu falasse X, era X. E foi assim. Eu entendi que eles não seriam mais boa influência. A amizade deles não seria uma boa influência na minha vida agora com Cristo. Então eu disse, fechei a porta. Fechei a porta para os amigos, fechei a porta para as práticas do mundo e deixei Cristo entrar, abri a porta para Cristo. E a partir daquilo, então, não foi uma mudança rápida, demorou uns 3 anos para eu largar tudo. E eu larguei e hoje eu vivo esse Cristo, vivo esse Cristo que derramou o seu sangue, esse Cristo que me comprou, esse Cristo que me salvou da morte eterna, e hoje eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Hoje eu tenho uma vida abundante de Cristo Jesus, e é esse Cristo que eu quero passar para todo o mundo. A Bíblia diz, através de Jesus, vai e prega o Evangelho a toda criatura, não só humano, né? Se é toda criatura, é toda criatura. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, através de vídeo, através de Face, através de Instagram, através de qualquer mídia, eu acho que o canal para anunciarmos esse Jesus que salva, que opera milagres, que traz existência aquilo que não existe. Eu quero dizer para você, onde você estiver, em qual crença, em qual denominação, em qual raça, Jesus é vivo, Jesus é operante na terra, e esse tempo vai acabar, esse tempo está se encerrando, esse tempo está chegando ao fim. A Bíblia ela é exata, ela é verdadeira e ela é fiel quando ela diz, Jesus subiu aos céus. Em João 14, eu vou preparar um lugar para vós e vou voltar. Jesus está
anunciando através dos sinais a sua segunda volta. E isso pode o mundo dizer que não, pode outras crenças dizer que não, pode a sociedade dizer que não, os governantes, os reis dizerem que não, toda autoridade pode dizer que não, mas é a verdade que vai todo joelho se dobrar perante esse Jesus que eu estou dizendo para você. Agora, todo joelho vai ver a volta do Senhor Jesus para levar a sua noiva, a sua igreja. Agora eu não falo igreja de denominação, eu falo a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo, aqueles que anunciam a palavra, aqueles que são boca profética, trombeta na terra. Esses são a noiva de Cristo, que lutam contra as milícias das trevas, querem destruir a sua vida, querem destruir os seus filhos, querem destruir a sua família, querem destruir a sua igreja, querem destruir o seu ministério. Pastor que ora, não pare de orar. Irmãs que oram, não parem de orar, porque o Senhor Jesus ainda tem muito a fazer nessa terra, mas o tempo está se abreviando, o tempo está se findando. Então, irmãos, é tempo de sim colocarmos a boca no pó e orarmos ao Senhor. Mas não é oração de 5 minutos, não é oração de 10 minutos, são orações que precisamos conhecer o coração do Senhor para este momento, para esta geração. São orações que te elevam em níveis tão profundos, minha irmã, meu irmão, para que você possa conhecer as revelações, porque Deus é um Deus que se revela àqueles que procuram, que se revelam àqueles que querem conhecê-lo. Ele é o mesmo Deus que falava com Adão todas as tardes. E Ele é o mesmo Deus que quer falar com você todas as vezes que você orar. Não pense que são coisas da sua cabeça ou crendices. É o Espírito Santo com sede de se revelar. Então ore, busque o Senhor, seja em qual igreja você for, seja igreja nenhuma que você vai. Talvez você busque o Senhor na sua casa. Continue buscando. Amém? Essa palavra entre no seu coração. Você possa ser edificado por ela. E que possa viver esse Jesus sobrenatural, criador, trazendo à existência aquilo que não existe e opera na sua vida. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor permaneça sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério. Em nome de Jesus, seja abençoado.